Eu, antes de contar essa historinha, eu fui fazer como se chama, você pede a opinião de alguém que conhece, né? Porque eu li isso lendo um livro de uns 2 séculos atrás, contava essa história, né? E é a seguinte: uma pequena cidade que tinha o seu suprimento de água era um poço que tinha no centro da cidade, e onde toda a população bebia dessa água, que era potável, uma água pura, que era, né, foi feito o poço, né, eles fazem uma parede de tijolos, né, de pedras, e vai até lá embaixo, e onde a água é coletada, fica ali, e eles tomavam dessa água. E houve um período em que o sistema de esgoto da cidade precisava fazer umas reformas, e começaram a fazer a reforma. Inadvertidamente, por descuido, alguma coisa, esse sistema de esgoto acabou contaminando a água desse poço. E aí começou o problema, né? Porque sem água para beber, a população ficou meio aflita. O que nós vamos fazer agora, né? E aí começou a vir as opiniões, né? E geralmente essas cidades pequenas, naquela época, eles ficavam tudo no centro ali, comentando das coisas. E aí surgiram várias opiniões, né? Um falou, simples, é só descer e ir limpando até onde alcançar, né? Limpa tudo ali e tal, quem sabe, né? Logo essa ideia já foi descartada, porque o poço não era uma coisa fácil de limpar, né? Também não sabiam se a água ia ficar ou não contaminada, como é que ia ficar, porque a contaminação por esgoto não é só o fato de ser um esgoto, né? Tem toda aquela coisa que vai para dentro lá e ninguém pode mais usar aquela água. Aí surge com a ideia de, vamos fazer o seguinte, vamos tirar todas as pedras, né, tudo que foi construído nesse poço, põe tudo novo. Levantamos uma parede em volta nova, trocamos areia lá do fundo e tal. E uns vinham, não, metade dava opinião que era a favor, outra metade, não, acho que não é a favor. Até que surgiu um negócio, vamos chamar o tal cara lá, um senhor lá, que ele trabalha fazendo poço, vamos ver o que ele acha, né? Ele vai resolver nosso problema, como é que nós vamos limpar isso daí? E não foi para surpresa de todos, né? De repente chega um homem e fala assim, não, esse poço não tem mais validade, fecha, tampa, tem que fazer um totalmente novo, em outro lugar, longe daqui, com nova pedra, nova areia, tudo novo. Isso está inútil, não serve para nada. Contaminou com água de esgoto, pode esquecer. Essa verdade continua sendo, se você tiver um poço contaminado com esgoto, pode esquecer. Fecha ele, porque você não vai conseguir. Lá vai servir essa água para você molhar, lavar carro, lavar chão, tudo. Mas para beber, não dá para fazer. Para beber, você teria que tratar ela. Agora, você tem um poço para tratar a água, então para que ter o poço, né? Então, essa história surgiu, a ideia, né, a gente escutando isso, ilustra muito o que é o cristianismo. Como o cristianismo é tratado desse modo e é entendido, pode ser bem entendido desse modo. Não resta dúvida, o poço contaminado é o homem. Irremediavelmente contaminado. Mas sempre que a gente fala, bom, o homem caiu, tá, né? Sempre tem as opiniões. Uns acham, não, eu acho que se for bonzinho, se ele for uma pessoa dedicada, der os seus bens aos pobres, fizer o bem, talvez ele consiga se melhorar e chegar na presença de Deus incontaminado. Outros acham que essa opinião não é uma ideia. Não, é difícil fazer isso, no final da conta, coitado, tem que trabalhar a vida inteira, se desfazer de tudo para ganhar os céus. Talvez tenha um outro modo, uma segunda vida, uma segunda chance de vida. E assim é o que nós temos hoje no mundo inteiro. Todo mundo tem opinião, uma parte concorda, outra parte não concorda. E hoje tem uma coisa pior ainda acontecendo no nosso tempo, que é um conceito que estão jogando para todo mundo, de que você tem que ser tolerante com todos. Você não pode falar mal de ninguém. Você não pode ser contra nenhuma religião. Tem que aceitar tudo. Tudo está bom. Desde que tenha sinceridade, está ótimo, vai e faz. É outra opinião. É outra opinião.
que surgiu agora recentemente, em que você está politicamente incorreto de falar que só Jesus salva. Não, não é só Jesus, não. Eu respeito que você fale que seja Jesus, mas eu acho que o hinduísmo também pode me levar a Deus. O muçulmano vai falar, não, eu não gosto do hinduísmo, mas eu também, Cristo foi um profeta e tal, mas Maomé é muito maior e eu acho que, não, deve ser, mas eu respeito vocês e tudo mais. Da boca para fora, todos falam que respeitam uns aos outros. Mas, na realidade, o que nós teríamos que fazer? Qual opinião eu devo seguir? Eu devia fazer como naquela cidade. Chama o entendido no assunto. E ele vai dizer o que tem que fazer. Quem pode ser o entendido no assunto do homem caído? O seu Criador. Só ele pode dizer o que fazer. Vai adiantar pegar o homem caído e dar uma melhorada nele? Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma melhorada no homem, vamos tornar ele mais sociável, talvez mais honesto, talvez evitar que ele se perca na bebida, nas drogas, talvez se ele deixar esse mundo de perversidades, ele fique uma pessoa boa, né? Dá uma chance social para ele. Quantas vezes vocês já ouviram falar isso? Não, o coitadinho do bandido é bandido por causa das condições sociais. Ele viveu num lugar totalmente maltratado pelos pais, abusado desde criança, por isso que ele ficou esse marginal. Não é opinião comum que você ouve falar? E na realidade, quem pode nos falar qual é a solução para o homem? Só Deus. E aí entra no grande problema. Qual Deus? O do muçulmano, o do hindu, o do cristão ou do judeu? Nós sabemos que há um só Deus. E sabemos que esse Deus ama o homem. Porém, o mesmo amor que ele tem pelo homem, na mesma proporção, ele odeia o pecado. E aí fica uma coisa muito difícil. Se eu amo o homem e o homem está no pecado, eu vou ignorar o pecado porque eu amo o homem? Então, se eu não ignorar o pecado e eu tiver que julgar o pecado, eu tenho que julgar o homem que tem o pecado. Como eu saio dessa? A filosofia humana, as ideias humanas, elas criam vários métodos de chegar a uma conclusão assim que pelo menos seja plausível, né? Talvez não precisa pensar nada disso, nós somos todos extraterrestres que fomos implantados nesse planeta aqui na realidade, e cada um de nós vai ser um dia levado para o lugar de origem onde veio. Pode ser uma resposta, mas eu digo uma coisa para vocês. Há um Deus, e esse Deus demonstrou a sua vontade para todos os homens. Vamos abrir em Romanos, capítulo 5. Romanos 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem
muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui ele está falando do pecado entrando por um homem. O que ele está falando aqui, Paulo está referindo aqui, é a história de Adão. Que hoje também o mundo rejeita ou até fala, não, mas isso é uma historinha que os primitivos lá, né, os homens antigos não tinham como explicar a criação, não sabiam nada da teoria da evolução, do DNA, então era um jeito de explicar como é que veio a existir o homem e tal. Mas prestem atenção, aquilo que foi contado sobre Adão no Éden é a palavra de Deus que conta. É um fato que aconteceu. Apesar de toda a ciência, de onde o homem chegou com a sua ciência, uma coisa ele não pode negar: houve um primeiro homem. E o que a palavra de Deus está mostrando é que esse homem, que ela afirma foi criação de Deus, Deus o criou, esse homem caiu. Pela desobediência desse homem, entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte. E a morte passou a todos. Por isso que todos morremos. O pecado passa de um para outro. Nós somos descendentes de um homem que tinha um problema. Como aquele poço. Quantas canequinhas de água, se fosse tirar daquele poço, a água viria contaminada. Porque a origem, a fonte, estava contaminada. Assim, todos nós viemos de um homem que tinha uma contaminação, o pecado. E esse pecado passa de um para outro, porque é parte da natureza do homem caído. A partir do momento que ele desobedeceu, ele caiu da graça, ele saiu da presença de Deus, ele foi expulso da presença de Deus por causa do pecado, não por causa dele em si, a pessoa em si. Era criatura de Deus, mas Deus não pode conviver com o pecado. E desde que o pecado entrou, desde Adão até Moisés, o pecado existia, mas não era revelado porque não tinha lei. Veio a lei e o que ela fez? Salvou o homem? Algumas religiões falam que nós temos que guardar a lei para ser salvo. Tem que guardar os 10 mandamentos, outros vão até mais do que os 10 mandamentos. Tem que guardar todos os preceitos que estão escritos no Antigo Testamento. Porque os 10 mandamentos existem, mas o judaísmo, por exemplo, tem mais de 130 outros preceitos que eles teriam que guardar para se manter como um homem irrepreensível. Toda a lei. E pior do que isso era que essa lei não era assim. São 10 mandamentos. Se você fizer 9, tá bom. Um só que você erra, está descontado. Porque você fez 9 bom. Vamos botar quantos você fez? Dos 10, 5 e 5, empatou. E aí vai ser meio difícil de resolver. Mas se pesou mais para o lado do que se acertou, do que... Não. Se eu guardasse todos os 600 e tantos preceitos que tem no Antigo Testamento, e errasse num só, eu era culpado de todos. Por que isso? Então por que Deus deu a lei? Se ela não pode salvar? Porque Deus jamais trouxe a lei para salvar o homem. A lei veio para revelar o que o homem era. Porque sem lei, não tinha transgressão. Vocês concordam? Por que vocês não param o carro de atravessado na rua aqui? Porque nós temos um código de trânsito que diz que você tem que parar na linha, a não ser que esteja demarcado na rua que você pode parar de assim, tem que parar de acordo com a calçada. E digo mais um detalhe, aqui, ou se eu fosse polícia, eu passava aqui, eu me multava a mim mesmo e a uma meia dúzia aqui. Porque o correto é que você esteja indo para... Se o seu carro está virado para lá, você tem que parar do lado de lá. E se o seu carro estiver virado para cá, é para o lado de cá. E nós paramos tudo errado. Mas é lei. Já transgredimos. Já somos passíveis de ser multados.
Essa é a lei. A lei só mostra o que você faz de errado, mas ela não corrige meu carro. Ele continua lá. Pode vir botar uma multa lá, mas ele está lá, parado no lugar errado. Ele não muda a posição do meu carro. A lei não muda o que o homem é, ela só mostra o que ele é. Ela só mostra a transgressão. Era necessário que alguém viesse e trouxesse uma outra lei que consertasse o erro. Que lei é essa? A lei de vida. A lei de vida que veio por meio de Cristo Jesus. Deus envia o seu único filho perfeito, Jesus Cristo, vem a esse mundo, nasce de mulher, gerado por Deus mesmo, não teve a participação de José, porque se tivesse, era a continuação de Adão, não podia. Mas ele nasce perfeito, vive nesse mundo, em perfeita obediência a Deus, em todos os aspectos, e em obediência vai até aquela cruz e se entrega, se faz pecado por nós. Esse homem obediente, na palavra de Deus, é chamado de o último Adão. Vamos abrir em 1 Coríntios 15. Para aqueles que falam que Adão é a história da carochinha, então Paulo acreditava na história da carochinha e Deus também, porque ele fala do que Deus, do que é o plano de Deus aqui. Em 1 Coríntios 15, 45, versículo 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual terreno, tais também os terrenos. E qual celestiais, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, no abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, o que ele está falando aqui são de dois homens. Um primeiro e um segundo homem. O primeiro Adão e o último Adão. O primeiro Adão é aqui da terra. Foi criado por Deus, do pó da terra, foi feito alma vivente, mas caiu. E por sua queda se contaminou. O último Adão veio a este mundo, nascido de mulher, em perfeição, obedeceu até a morte, e morte de cruz. Em obediência, cumpriu todas as demandas de justiça de Deus com respeito ao pecado. Porque ele levou sobre si o juízo que nós tínhamos que levar. Ele foi o nosso substituto naquela cruz. É isso que Deus nos ensina. Jesus Cristo não veio aqui para nos transformar em pessoas melhores. Ele veio para nos condenar. Olha, fora com esse Adão. Ele não serve para nada. Tampa, põe uma pedra em cima, porque ele não serve para nada. Ele está contaminado. Vou criar um novo homem, Cristo Jesus, o último Adão. Uma nova criatura.
Não aquela velha que caiu, porque aquela foi condenada. Mas essa condenação de Deus, por causa do pecado, tinha que salvar o homem. Você lembra que eu falei, se eu for condenar o pecado, o homem vai junto, porque ele é culpado. Então o que ele faz, na sua nova criação, ele leva o juízo que nós merecíamos, que os nossos pecados trouxeram, ele leva esse juízo, morre e ressuscita. Ressuscitado, um novo homem. Cristo Jesus. E agora, Deus convida a todos que aceitem a justiça que Ele preparou para nós andarmos nela. Ou seja, novidade de vida em Cristo Jesus. Pela fé, crendo que Ele morreu no meu lugar naquela cruz, eu sou salvo. Eu tenho a promessa de que naquele dia eu vou ressuscitar para ser transformado e estar na presença de Deus sem culpa, porque o juízo Ele já passou no meu lugar. E se eu não aceitar isso? Você continua condenado, porque os seus pecados não foram pagos. Se você não aceita esse sacrifício, não tem mais sacrifício para você. Então o Evangelho é essa maravilha do amor de Deus pregada a todos os homens, é de que, sim, o homem está perdido nos seus delitos e pecados. É um poço contaminado, sem condições de salvação, por si só. Não adianta limpar, não adianta fazer de novo, trocar algumas peças, não. Fora, novo homem, Cristo Jesus. Aceite a Jesus como seu Salvador, e você é uma nova criatura, que é o que nós vemos em 2 Coríntios, capítulo 5. Capítulo 5 de 2 Coríntios, versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, ou nova criação de Deus é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Então Cristo se fez pecado por nós, para que agora nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus em Cristo Jesus. Deus ama o homem e é justo com respeito ao pecado. Não passou por cima do pecado. Muitos pensam assim, bom, Deus perdoa a gente dos pecados, como um pai, por exemplo, perdoa quando o filho faz uma coisa errada, né? O filho, pai, eu risquei seu carro de lado a lado, assim. Você fica bravo, você faz tudo, mas se perdoa. Pode até dar uma punição ou outra. E finge que não viu e não vê mais o carro, manda consertar e tudo bem. Não é assim que Deus trata. Ele não deixou assim, olha, eu vou fazer vista grossa para os pecados que vocês fizeram, tá? E daqui em diante vamos continuar. Não é. Deus condenou nosso pecado em Cristo Jesus, no seu único Filho. Ele não deixou de condenar o pecado. E também não deixou de amar, porque com esse ato, ele ganhou a salvação para todo homem. Ele fez. Diz aqui no final, nós lemos aqui daquela passagem de 2 Coríntios 5. Prestem atenção.
E tudo isso provém de Deus. A nossa salvação provém de Deus. Nós não podemos fazer a nossa própria salvação. Provém de Deus. É Deus que proveu para nós. O que nós temos que fazer é apenas crer na obra que Deus fez por nós. Qual religião eu devo seguir? Eu digo, nenhuma. Porque nenhuma religião leva a Deus. Por isso eu não tenho receio nenhum de falar. O pessoal fala, mas você não pode falar contra as religiões. Eu não falo contra algumas religiões, falo contra todas. Porque a religião, na realidade, é o homem querendo se reconciliar com Deus. E o que a palavra de Deus acaba de mostrar é que Deus estava em Cristo reconciliando o homem consigo mesmo. É Deus que veio para se reconciliar. E olha que posição estranha que é. Porque, vamos supor, eu estou andando na rua e alguém vem e começa a me agredir. A troco de nada. O cara não foi com a minha cara, começou a me agredir. Chega a polícia, pá, tem então aquele negócio. Então... Aí, quem é que tem que se reconciliar e pedir perdão? O cara que me agrediu, porque eu não estava fazendo nada. É o contrário, Deus foi se reconciliar com o homem que o agrediu, que desobedeceu. Porque o amor dele levou a fazer essa obra de justiça. Assim que nós hoje não vamos nos justificar a nós mesmos, querendo trazer com justiça própria, não, mas eu fui bonzinho, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, nós temos que justificar a Deus. Deus é justo, que não deixou o pecado para trás, julgou o pecado. E Deus é o justificador, que nos justifica hoje diante de Deus, por meio da obra de Cristo Jesus. Esse é o evangelho da nossa salvação. Esse é o evangelho, é as boas novas de Deus dizendo para vocês, gente, eu tenho uma boa notícia para vocês. Vocês estão livres da condenação se você apenas aceitar a obra que eu fiz por vocês, crendo em Jesus Cristo como seu Salvador. É muito difícil fazer isso. E eu não estou pregando aqui religião. Eu estou pregando um homem, Cristo Jesus, que está vivo agora. Não estou pregando as palavras de um profeta morto, que vocês podem ir lá visitar o túmulo, de modo nenhum. O que eu estou falando aqui são as palavras vindas de Deus e demonstradas em ação em seu Filho, fazendo cair sobre ele o juízo que era nosso. Qual é a sua posição perante Deus quanto a isso? Como você vai responder a Deus por esse apelo que Ele faz? Rogo-vos que vos reconcilieis com Deus. Como você responde a isso? Indiferença? É o que o homem mais gosta de fazer. Ficar indiferente. Ignorando, muitos falam, não me meto com esse negócio. A religião, futebol, não discuto. Nem eu. Religião também não discuto. Mas de Deus, aí é outra história. Você não está discutindo, eu não estou discutindo religião aqui para saber qual é certa. O que eu estou falando é da nossa condição e estou falando de um que é profundo conhecedor da sua criação e que pode dar solução para esse poço contaminado. Enquanto aquele vilarejo ficou discutindo as diversas maneiras de limpar aquele poço, a água continuava contaminada. E quando o que fazia, que era o especialista no negócio, veio e falou assim, pode fazer o que vocês quiserem, ele é inútil. Todo mundo ficou chocado. Então o que tem que fazer? Tudo novo. Faz tudo novo. Deus está dizendo isso para nós. Escuta, não me venha do velho Adão querer me agradar, porque vocês não agradam. A lei mostra que vocês não estão à altura de chegar na minha presença. Porque se vocês quiserem chegar na minha presença por seu próprio meio, está aí a lei. Vai e guarda ela. Mas foi provado que nenhum homem guarda a lei. Nenhum. Todos foram reprovados. Então, Deus manda seu único filho, que vem em obediência, não à lei, mas ao próprio Deus. O Senhor não estava aqui só falando, deixa eu ver a listinha dos 10 mandamentos. Não cobiçarás. Não posso cobiçar. Não é isso que ele estava fazendo. Ele estava em perfeita sintonia com Deus o tempo todo. Em perfeição.
Isso, lei nenhuma podia apontar a falha. Porque ele estava acima da lei. Ele estava em perfeita comunhão com Deus. A lei não tinha efeito nenhum para ele. Nenhum. Porque ele era perfeito. Se todos tivessem a perfeição de Cristo, a lei não ia fazer nada para ninguém, não ia acusar ninguém de nada. Mas ela nos acusa em todos os pontos. Em tudo que nós olhamos, nós falamos, aí está a lei. E o resumo da lei, na realidade, o Senhor Jesus falou sobre, tudo se resume numa só coisa. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo, e a Deus. Tudo se resume nisso. Qualquer coisa que você vai fazer, você tem que pensar, será que isso vai lesar meu próximo? Se eu amo, eu não posso fazer. Resumiria a lei em tudo isso. E nós sabemos muito bem o quão bom nós somos em magoar uns aos outros. Inimigos ou até o mais íntimo dos nossos amigos, às vezes nós magoamos. Por quê? É a nossa natureza. Vou concordar com isso e achar que está tudo bom? Não, Deus não quer isso. Deus quer de nós algo muito melhor. Ele quer que nós tenhamos perfeita comunhão com Ele, como Cristo tem agora nos céus. Então, o convite que fica aqui essa noite é de que aceitem a obra que Deus preparou para nós nos achegarmos a Ele. É Deus se reconciliando conosco, anunciando em que em Cristo Jesus há salvação. E assim, se nós estamos em Cristo, somos nova criação em Deus. As coisas velhas já passaram. Já passaram. Deus não vai chegar no futuro e falar, sim, você crê em Jesus Cristo? Creio. Então, mas e os pecados que você fez? Como é que vai ficar? Não. Já foi pago em Cristo Jesus. Já estou livre. Como nós cantamos. Livre estou. As minhas culpas, Jesus pagou. E é de cada um aqui. Não é só de um grupo seleto de pessoas que ele pagou, não. É de todos. Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. E Paulo fala, dos quais eu sou o principal. E acreditem, se Deus salvou a Paulo, não tem um ser humano aqui que ele não possa salvar. Porque ele era o principal dos pecadores. E, acreditem ou não, ele não era o principal dos pecadores, porque ele roubava, porque ele matava, porque ele adulterava, ele cobiçava, nada disso. Sabe qual foi o principal pecado dele? Ele perseguiu a Cristo. Ele perseguiu todos aqueles que professavam o nome. Ele pegava a carta e ia atrás para matar, para prender, para fazer ele blasfemar contra o nome. E ele encontra pessoalmente com o Senhor Jesus, que o chama por nome, Saulo, Saulo, fala, quem está falando comigo? Sou eu a quem tu persegues. Ele perseguia a Cristo. Isso o tornou o principal dos pecadores. Houve salvação para aquele que perseguia a Cristo. Você pode dizer, não, mas eu não persigo a Cristo. Sim, mas tem o pecado. E precisa de salvação. Então, há salvação para todo mundo. E o que eu peço essa noite é que ninguém saia daqui sem ter resolvido isso. Se tem alguém aqui presente que não aceitou ainda Cristo como Salvador, não espere o próximo minuto. Porque o próximo minuto é a nossa maior incerteza. O sonho de todos os homens, eu creio, no mundo, seria poder saber o futuro. O que vai acontecer daqui a 10 minutos? Já pensou que legal? E eu soubesse qual ia ser o resultado da loteria no final da semana, que legal que seria. Se eu fosse saber assim, que saindo daqui, meu carro eu podia bater aqui na esquina, alguém passar por mim e me matar e eu morrer. Eu evitaria, né? Puxa, me salvei. Não seria bom isso? Mas nós não sabemos. O próximo minuto, o próximo segundo da nossa vida, nós não sabemos. Porém, agora, já hoje, é o dia
excelente para a salvação. É o dia sobremodo excelente. Deus está convidando os homens para que venham, aceitem a Cristo como seu Salvador. Essa obra que Ele fez por nós, nosso substituto. Se você aceita, já está livre de toda condenação. É uma nova criação. As coisas velhas já passaram. E o que te aguarda agora é aquilo que nós lemos. A ressurreição. Não é reencarnação, não é segunda chance, é tudo novo. É transformação. Ele te transforma em nova criatura, em Cristo Jesus. Onde está Cristo Jesus agora? Um homem nos céus. Um homem nos céus. Ele foi aos céus para abrir esse caminho para nós. Você gostaria de ir para o céu? Há possibilidade, sim. Foi aberto um caminho. Esse caminho é Cristo Jesus. Ele, em vida ainda, quem estava aqui na terra, ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse versículo é considerado hoje politicamente incorreto. Como ele? Só ele que é o único caminho? Só ele que é a vida? Só ele que é a verdade? Sim, só ele. Ele falou isso. Então não me venha ao mundo dizer que politicamente estou incorreto de falar que só há salvação em Cristo Jesus. Em nenhum outro pode haver salvação. Essa é a verdade do Evangelho. Esse Evangelho que pregado e recebido, pouco me interessa se o mundo vai falar se eu sou politicamente incorreto ou não. Perante Deus, eu estou perfeitamente perdoado, perfeitamente justificado e eternamente com Ele. Que chance que Deus deu para o homem. O que você vai fazer dessa chance? Meu convite é: aceite. E haverá nos céus gozo dos anjos ao saber que mais uma alma foi salva pela obra de Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe sua palavra e que nós possamos, se ainda não recebemos, o receber, e se já o recebemos, anunciar isso a toda criatura. Porque há ainda no mundo muitos que nunca ouviram desse Evangelho. Nunca. Porque, infelizmente, hoje o que nós ouvimos é quase tudo menos Evangelho. É prosperidade, promessa de curas, mas a principal cura que nós precisamos, que é com respeito ao pecado, alguns até falam hoje que nunca se deve pregar o Evangelho falando de pecado, porque o pecado não existe. É o Evangelho social. Não me fale de sangue, é muito traumático falar de sangue. Coisa feia ficar falando de sangue. Não, que sangue? Jesus derramou seu sangue. O que é isso? Nossa, isso é coisa de atrasado, falam. Mas é exatamente isso que aconteceu. Por meio do seu sangue derramado, Ele conseguiu tirar da nossa lista de dívidas para com Deus, apagar tudo. E nos tornar agora criaturas aceitáveis à presença de Deus. Que o Senhor possa bendizer a sua palavra. Vamos dar graças?